Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe por ter vindo a esta aula, este tempo de ensino, esta live. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, que você possa aí ser um abençoador sobre vidas, compartilhando esse vídeo para que esta palavra alcance mais e mais corações. Amém, amados irmãos, Deus abençoe. Vamos orar para nós darmos início. Vamos orar na presença do Senhor. Pai Santo, obrigado, Pai. Obrigado por mais este momento, Senhor, que nós queremos buscar a Tua palavra, aprender de Ti somente, Pai. Tua palavra que é verdade, Tua palavra que não muda, Tua palavra que é santa, bendita e poderosa, Senhor. Nos abençoa cada vida que está se achegando, Pai. Cada vida, cada família seja por Ti abençoada, Pai. Dá-nos graça, Senhor, para expor as Escrituras com fidelidade, Senhor, na centralidade de Cristo, Senhor, expondo o Evangelho, Senhor, que é salvação, Pai amado, para todo aquele que crê, Senhor. Abençoa e opera pelo Seu poder, graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, irmãos, glória a Deus, que você possa então aí, com a tua Bíblia aberta, Romanos capítulo 10, nós vamos falar algumas coisas importantes sobre esse capítulo, sobre toda esta carta, né? Estamos aí já no capítulo 10, vamos aí falar tantos outros aí em nome de Jesus. Então nós vamos falar hoje a respeito de algo muito maravilhoso, que é a palavra da fé, a palavra da fé que pregamos. Esta é a palavra, esta é a visão que o apóstolo Paulo aqui traz aos romanos, traz à igreja, traz à nossa vida, pelo Espírito do Senhor. Ele traz toda essa visão maravilhosa do que é a palavra para nós que cremos, e a tristeza do apóstolo em ver tantos rejeitando, tantos ali recusando essa palavra da graça, ali os judeus aqui no caso. Então nós vamos ver, amados irmãos, algumas coisas, alguns pontos importantes aqui. Nos acompanhe, esteja atento a cada palavra, a cada versículo que lemos, se você quiser anotando, e nós vamos ser impactados aí pela palavra de Deus a cada dia, cada
vez que a gente lê, cada vez que a gente separa um tempo para meditar nas Escrituras, para buscar a Deus em oração, nós crescemos na graça. O apóstolo Pedro, ele exorta a igreja a crescer na graça, né? João Batista, ele exorta a nos diminuirmos, né? A diminuirmos, mas só podemos nos diminuir quando conhecemos a graça, porque a graça, ela é um favor imerecido. Então, quanto mais nós conhecemos na graça, quanto mais nós crescemos na graça, nós cumprimos a palavra de Pedro, né? Obedecemos ali a exortação de Pedro, crescer na graça. E João Batista fala de diminuamos. Então, nós diminuímos conhecendo cada vez mais essa graça. Então, temos que crescer na graça e diminuir ali diante da nossa prepotência, diante do nosso orgulho, diante daquilo que pensamos que podemos fazer. Não. Nós possamos ver aqui hoje que se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fosse o Senhor a fazer toda essa obra, nós estávamos para sempre longe de Deus. Mas a graça de Deus tem alcançado a nossa vida, tem alcançado a muitos, vai alcançar a muitos, porque o Senhor é misericordioso. Amém, amados irmãos? Então, vamos começar aqui falando dos versículos 1 a 4. Vamos ler aqui juntos do 1 ao 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, nessa primeira parte, amados irmãos, nós vamos ver a tristeza de Paulo. No capítulo 9, nós vimos a tristeza de Paulo também, por ver a rejeição dos seus irmãos, a rejeição dos judeus, a rejeição daqueles que caminhavam com Paulo, estavam com Paulo, talvez criado ali com Paulo, aos pés de Gamaliel, aprendendo nas sinagogas, meditando nas Escrituras. Mas quando Paulo se converte, quando Paulo prega aquilo que Deus tinha já revelado desde o princípio, mas que os corações endurecidos não entendiam, então começaram a perseguir Paulo e a rejeitar o seu ensino, a rejeitar aquilo que Deus já tinha anteriormente dito pelos profetas, mas que eles não entendiam por causa da dureza dos seus corações. Então nós vamos ver algumas coisas aqui, amados irmãos, e nesses primeiros 4 versículos nós vemos aqui a intercessão de Paulo pelos seus irmãos. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, para que eles se convertam, para que eles se arrependam, para que eles voltem a Deus, por meio de Jesus Cristo e não por meio das suas obras. Paulo vai falar isso aqui, porque eles têm zelo de Deus, eles são zelosos, mas não com entendimento. Eles são zelosos, mas não com zelo de acordo com a vontade de Deus, não com zelo determinado por Deus. Porquanto conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Aí está o perigo, aí que está a queda deles. Procurando estabelecer a sua própria justiça. Justiça própria. A palavra de Deus, meus irmãos, fala, Isaías falou a respeito da justiça do homem, que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Então aqui Paulo está falando assim, que eles procuraram estabelecer a sua própria justiça, quer dizer, querendo se chegar a Deus por suas próprias obras, por suas legalidades, por aquilo que eles faziam ou deixavam de fazer. Então eles pensavam eles que eles eram justificados por causa disso. Mas o apóstolo Paulo afirma
por diversas vezes, por centenas de vezes, que a única maneira do homem ser justificado diante de Deus é pela justiça que é pela fé e não pelas obras. Então Paulo está orando por eles, intercedendo por eles, para a salvação deles, para que eles não estabeleçam mais a sua própria justiça, como o próprio Paulo fazia. E estabelecendo a sua própria justiça, Paulo condenava, Paulo perseguia, Paulo colocava na prisão, Paulo participava de mortes. Nós vemos isso na história de Paulo. Se a gente dá uma olhadinha, a gente vai ver que Paulo era um desses que queriam impor a sua própria justiça, queriam impor. Então, amados irmãos, olha só aqui. E Paulo então fala no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então, a lei, ela leva para um propósito. O fim da lei é Cristo, amados irmãos, não é que significa que não, agora acabou a lei. Não, agora a lei foi abolida, como tem alguns que dizem. Não, a lei não foi abolida. O que foi abolida foi a morte. O que foi abolida foi a condenação, quando se crê em Cristo. Mas a lei ela não foi, ela não se encerrou. A lei continua. Mas o fim da lei, a lei estava levando para algum propósito. E qual era o fim da lei? Qual era isso que a lei estava levando? Cristo, apontando para Cristo. Tudo aponta para Cristo, tudo converge em Cristo. De Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para o Cordeiro, tudo aponta para o Filho de Deus. Tudo aponta para o Messias, tudo aponta para o Salvador. No Velho Testamento, aponta para Cristo. E no Novo Testamento, aponta para Cristo. Tudo converge nele, tudo converge em Cristo. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Isso é algo glorioso, algo majestoso, algo que Deus fez. Não foram os homens que fizeram, foi Deus quem fez. Isso nós precisamos entender, que quando Deus chama, quando Deus opera, quando Deus trabalha, Ele está, meus irmãos, com um propósito final em tudo isso. De que Cristo seja crido, de que Cristo seja aí a transformação na vida desse coração. Então o apóstolo Paulo, depois que ele conheceu a Cristo, ele teve sua vida transformada. Ele teve a sua vida transformada. Ele que seguia tanto a lei, ele que era um judeu fariseu, ele que seguia tanto, ele, de repente, ele se esbarra com uma pedra no meio dessa lei. Ele seguindo tanta lei, de repente, ele esbarra numa pedra. Ele poderia tropeçar nessa pedra e cair, ou ele poderia ser levantado por essa pedra. Ele poderia olhar para essa pedra, tentar pulá-la seria impossível. Ou rejeitá-la tinha uma consequência. Então o que ele fez? Ele creu. Ele creu nessa pedra. Ele fala no capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, ele fala assim, que o profeta Isaías já tinha falado: eis que coloca uma pedra, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Todo aquele que crer nela não será confundido. Então Paulo tinha ali, a hora que ele se defrontou com essa pedra, ele poderia crer nessa pedra, e crendo nessa pedra ele não seria confundido. Foi o que aconteceu. Paulo não se confundiu quando ele creu nessa pedra. Mas os que não creram, amados irmãos,
se confundiram porque quiseram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitaram à justiça de Deus, porque rejeitaram a pedra, porque rejeitaram o fim da lei, porque rejeitaram a Cristo. Cristo é o fim da lei, para a justiça. Justiça de quem? De todo aquele que crê. Versículo 4. Justiça de todo aquele que crê. Então, olha só, amados irmãos, que obra gloriosa que Deus faz aqui, né? Então, a rejeição de Israel à palavra de Deus. A rejeição, mas eles não ouviram a palavra, a mesma palavra que nós ouvimos, a mesma palavra que chegou até nós, não foram trazidas a eles primeiro? Versículo 18 fala sobre isso, 10, 18. Mas digo, porventura não ouviram? Ouviram? Sim, por certo, pois saiu por toda a terra a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Essa palavra da fé. Eles ouviram essa palavra da fé. Eles ouviram essa palavra, a mensagem da cruz. Eles ouviram na exposição tanto de Estevão, na exposição do próprio Paulo, na exposição de Tiago, na exposição de tantos servos de Deus. Eles ouviram e eles foram falando de Abraão até Jesus, eles foram falando de Moisés até Jesus, eles foram expondo, ali Estevão, em ousadia, ele anuncia ali Cristo, ele vai falando de Moisés, ele vai falando de Abraão até Cristo, e ele vai falando ali, falando de Moisés, das 3 fases da vida de Moisés. Eles ouviram, sim, por certo, eles ouviram, porque a palavra saiu por toda a terra, e as suas palavras chegaram até os confins do mundo. Eles ouviram? Ouviram. Eles entenderam? Eles entenderam? Versículo 19. Mas digo, porventura Israel não entendeu? Sim, entendeu. Eles entenderam, eles ouviram e entenderam, mas rejeitaram. Seus corações endurecidos permaneceram endurecidos. Não é que o coração deles estava amolecido, depois ouviu o evangelho e endureceu. Não, o coração deles já estavam endurecidos e ouvindo o evangelho, permaneceram com o coração endurecido, rejeitaram. João capítulo 1, versículo 12, fala assim que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Falando de Jesus e os seus irmãos judeus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Quem é filho de Deus? Os que creem em Jesus, os que creem no seu nome, os que esperam na sua misericórdia, os que descansam na sua graça, os que foram alcançados pela sua justiça. Isso é maravilhoso. Então, o fim da lei é Cristo. Jesus é o cumpridor e o propósito da lei. Ele cumpriu toda a lei. Nenhum homem, nem judeu, nem gentil, nenhum e ninguém. Salmo 14, Salmo 53, vai falar abertamente isso. Não há um justo sequer. Romanos 3, 23, mais forte ainda, porque todos pecaram. Quer dizer, ninguém guardou a lei, ninguém cumpriu a lei. Né? Então, o fim da lei é Cristo, porque Ele é o cumpridor de toda a lei, Ele cumpriu toda a lei. Jesus disse, nenhum tio, nenhum jota vai ficar sem cumprir. Então, Jesus cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei, e Ele é o propósito da lei. O propósito da lei, amados irmãos, Paulo já falou isso, nós falamos semanas passadas. A lei, ela veio para quê? Ela veio para realçar o nosso pecado, a nossa condição de caídos, a nossa condição que herdamos do nosso pai Adão, a condição que nós herdamos, que herança, não para herdar. Os filhos esperam herdar aí propriedades, terras, tesouros, contas bancárias recheadas, mas o homem recebeu uma herança, amados irmãos.
que ela só pode ser quebrada em Cristo Jesus. Porque essa herança maldita que recebemos, nós precisamos lançar sobre aquele que morreu para perdoar o nosso pecado, para perdoar a nossa transgressão à lei, a palavra de Deus. Versículo 5, amados irmãos, diz assim a palavra de Deus: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Olha só que Paulo fala aqui. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: qual que é a justiça que é pela lei? A justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. O homem que cumprir a lei, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Quem que cumpriu a lei? Quem? Só Jesus. Jesus até estava diante de um jovem rapaz, um jovem rico. Jesus falou para ele, da lei, falando da lei, Jesus citou 5 mandamentos ali que ele guardava. Jesus citou 5 mandamentos que ele guardava, que ele cumpria. E o jovem rapaz falou assim: isso aí eu cumpro desde a minha infância, isso aí. Só que Jesus não citou todas. A hora que Jesus então falou para ele: tome a tua cruz e siga-me. Toma a tua cruz e siga-me. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, toma a cruz e siga-me. Isso ofendeu o jovem rapaz. Porque se Jesus citasse o primeiro mandamento, ele já caía. Jesus não começou pelo primeiro. Dá uma olhadinha lá no texto, depois você dá uma olhada, você vai ver isso. Por quê? Porque isso aqui que Paulo está falando, amados irmãos, é impossível. Porque a lei veio para mostrar o pecado, a lei veio para mostrar a nossa incapacidade. Talvez um homem muito legalista, talvez um homem muito, possa cumprir o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, Ali o quinto, eu sou obediente ao papai, à mamãe, nunca desonrei eles, e vai falando sexto, sétimo, oitavo, nono. Mas quando chega no 10º, irmãos, o 10º não tem quem fique em pé. O 10º mandamento não tem quem fique em pé. Que é a cobiça. Porque são coisas internas, são coisas que não são coisas externas, que se mostram, como os legalistas judeus faziam. Eles mostravam, mostravam que eram oradores, e mostravam que faziam seus sacrifícios, e mostravam, então era tudo externo. Mas quando chega no 10º mandamento, são coisas do coração, são coisas que é íntima do homem, isso só Deus conhece. As pessoas não veem isso. Os outros não veem, ninguém vê. É o íntimo do coração. Então, no 10º mandamento, o homem podia passar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, mas se caíssem só, Paulo fala assim: se guardar os mandamentos e um só, cair em um só, será culpado de todos. Então, Jesus, meus irmãos, é o cumpridor, porque é o cumpridor de toda a lei, porque era impossível o homem cumprir a lei. Era impossível. Porque o homem estava incapacitado para tal. Por isso que a lei veio. Por isso que a lei veio. Versículo 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim. Mas a justiça que é pela fé, então falou que a justiça que é pela lei
O homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Sabemos que ninguém cumpriu a lei. Então ele fala assim, mas a justiça que é pela fé, diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas o que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Louvado seja Deus. Esta é a palavra da fé, que é o nosso tema hoje. Esta é a palavra da fé. A palavra da fé não está nas alturas que ninguém pode alcançar, nem está nas profundezas que ninguém também pode alcançar. A palavra está junto a ti. A palavra está junto a ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E que ouvimos, que anunciamos, que declaramos, que cremos, que lemos, que meditamos. Esta é a palavra da fé. Esta é a palavra que salva. Este é o evangelho da graça. Este é o poder de Deus. Este é o poder de Deus. Então a palavra está junto a nós, irmãos. A palavra está disponível. A palavra está, como o louvor colocamos no início aqui, a palavra de vitória já foi liberada a nós. A palavra de vitória é a palavra da fé. A palavra da fé que pregamos. Esta palavra que é loucura. 1 Coríntios, lá capítulo 1, fala que é loucura. A pregação, 1 Coríntios, dá uma olhadinha em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito que destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove então a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, aprove a Deus salvar os crentes pela pregação da palavra da fé, pela exposição das Escrituras, por anunciar Cristo, anunciar aquele que é o fim da lei, anunciar aquele que é justiça de Deus, anunciar aquele que é o perdoador, aquele que é o resgatador, aquele que é o salvador, aquele que é o restituidor, aquele que é santo e que tem poder para salvar. Tem poder para salvar aquele que reconhece a incapacidade, a impossibilidade de cumprir a lei por si mesmo, de cumprir aquilo que Paulo fala aqui, que os judeus querendo estabelecer a sua própria justiça. Então, amados irmãos, isso é maravilhoso, o que o Senhor fez em favor das nossas vidas, em favor das nossas vidas. Então, a saber, se com a tua boca, então Paulo vai falar agora assim, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, na tua boca, no teu coração. A palavra do Senhor fala aqui, Jesus mesmo dizendo, fala assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Então Paulo vai, nessa linha também, ele vai falar assim, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E por que pregamos? Porque tem que estar no coração. Por que temos que pregar? Porque o coração, a boca fala do que está cheio o coração. E ele fala aqui no 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha o fundamento de salvação aqui, amados irmãos. É crer na ressurreição de Cristo.
é crer na ressurreição. Apóstolo Paulo, quando estava em Atenas, ele começou a falar no Areópago, começou ali a discursar. Muitos estavam ali para ouvir a notícia, a nova notícia, né? As pessoas ali em Atenas, eles ficavam ali curiosos com toda, né, palavra que chegava, eles ficavam ali ouvindo o que Paulo estava falando. Paulo estava falando ali dos altares, ao Deus desconhecido, estava falando de todos ali no Areópago. A hora que Paulo falou sobre a ressurreição, esvaziou ali o local, esvaziou ali, o público foi embora, a hora que ele falou em ressurreição. Mas olha só o que Paulo fala, Romanos 5, sobre ressurreição. Romanos 5. Romanos 4, 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ressuscitou para a nossa justificação. E Paulo está falando aqui, se cremos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e cremos isso no nosso coração, e confessarmos isso com a nossa boca, somos salvos. Isso é um fundamento, irmãos, crer na ressurreição. Crer, meus irmãos, na obra que Deus fez, porque a ressurreição, Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Louvado seja Deus. Então, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, o coração crê, a boca confessa. A boca pode confessar sem o coração crer? Pode. Tem muitos que fazem isso. Da boca para fora, né? Tem até o ditado. Mas o Senhor conhece o coração. O Senhor conhece o teu coração, conhece o meu coração. Que a tua confissão, que a confissão da tua fé seja a confissão vinda do coração. E não só da boca para fora. Que o Senhor conhece o coração do homem. O Senhor conhece o íntimo do coração. Aquilo que o homem não conhece, aquilo que Paulo não conhecia, os judeus não conheciam, os teus pais não conhecem. Você e Deus. É você e Deus. E quando o coração crê, a boca confessa e as mãos mostram a obra. Não é que a mão mostra a obra para ser salvo e a boca confessa para ser salvo, para depois crer o coração. Não, é o contrário. O coração é alcançado, vem para os lábios e vão para as mãos. Então, amados irmãos, olha que palavra aqui, né? Então, visto que com o coração se crê para a justiça, Jesus ressuscitou para a nossa justificação. E com a boca se faz confissão para a salvação. Né? Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo 11. Todo aquele que nele crê não será confundido. Olha o que diz Paulo no 9:33. Ele citando uma escritura lá de Isaías. Né? Todo aquele que crer nessa pedra não será confundido. Essa pedra, essa rocha, esse bloqueio, até um limite. Os judeus iam até um limite, mas eles chegavam diante de uma rocha, diante de um impedimento. E qual impedimento era esse? Se apresentar diante de Deus, ser justificado diante de Deus. Então eles chegavam numa parede, eles chegavam numa rocha. Essa rocha não poderia ser quebrada com dinamites. Essa rocha não poderia ser quebrada com esforço humano. Essa rocha não poderia ser destruída pela inteligência humana, pela sabedoria humana. Por isso que 1 Coríntios Paulo fala sobre isso. Que Deus aniquilou a sabedoria humana. Colocou tudo, nivelou tudo debaixo aí do seu poder. Colocou tudo debaixo da sua glória e da sua obra gloriosa. Então, irmãos, vamos continuando aqui. Continuando a palavra de Deus.
Porque a Escritura diz, todo aquele que crê, todo aquele que nele crê, nele quem? Em Jesus. Todo aquele que nele crer não será confundido. Essa é uma segurança para o crente, amados irmãos. É uma segurança para o crente e é uma insegurança para o incrédulo. Por quê? É uma segurança para o que crê. Não vai ser confundido. Não vai ser confundido. O que crê não será confundido. Pode passar por problema, pode passar por dificuldade, passar por situação adversa, Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de toda. Podemos passar por aflição, passamos, mas não seremos confundidos. Agora, incrédulo vai se fiar em quem? Vai esperar em quem? Vai descansar em quem? Então, o Senhor está disponível. Clama por Ele, invoque o nome dEle, creia no teu coração, e invoque o nome dEle. Receba o Senhor como teu Salvador, receba o Senhor como teu justificador. E aqui a palavra de Deus fala então, no versículo 12, porque não há diferença entre o judeu e grego. Nós estamos vivendo um tempo de tanto racismo, de essas questões que estão acontecendo no mundo afora. Irmãos, isso é antibíblico, isso aí é trevas, isso aí é mal, preconceito, racismo, tudo isso, irmãos, não vem de Deus, não vem, porque para Deus não há diferença entre judeu e grego, não há diferença entre negro e branco, não há diferença entre homem e mulher, não há diferença, porque Deus salvou homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, homens e mulheres. Então, para Deus não há diferença entre judeu e grego. O grego aqui, amados irmãos, significa todos os gentios, todos os que não eram judeus. Entre judeus e gregos não há diferença. O único meio deles serem salvos é por meio da cruz, é por meio de Jesus, é por meio da justificação pela fé, no crer e confessar, no crer e demonstrar, no crer, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, rico para com todos os que o invocam. Riqueza do Senhor, a riqueza da sua graça, Paulo fala em outra parte, a riqueza da sua graça. Deus é rico para com todos que o invocam, para todos os que se achegam a Ele. Deus não despede ninguém vazio, aquele que se achega a Ele com o coração quebrantado, Deus não despreza jamais, jamais, jamais. Assim como é impossível um homem se salvar se justificando pela lei, assim também é impossível alguém se achegar diante de Deus com o coração quebrantado e não ser alcançado com graça. São duas coisas impossíveis. Amados irmãos, olha o que diz a palavra. Porque Deus é rico para com todos os que o invocam. 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha a palavra de Deus. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Paulo agora vai fazer um tratado aqui, a partir desse versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então agora do 14, 15, ele vai falar algo muito interessante. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o tema desse estudo é a palavra da fé que pregamos. Então, Paulo começa então a falar no 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como invocar alguém que não se crê? Como? Então, Paulo está falando aqui. Não tem como. Como invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olha só o que Paulo fala, né? Então, a palavra da fé que pregamos, esse é o ponto central aqui do capítulo 10. A palavra da fé que pregamos. Aí, então, Paulo começa a falar no 14 e 15, e se a gente pegar aqui de trás para frente, né? Então, como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? O Senhor te enviou. O Senhor me enviou. Quando Ele alcançou o nosso coração, a palavra de ordem dele é ide e pregar o Evangelho. Ah, mas eu não tenho condição de ir para as nações, eu não tenho condição de ser um missionário, não tenho condição. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Seja no seu curso, seja no seu trabalho, seja na fila do banco, seja em qualquer lugar. Anuncia Cristo. Dê testemunho de Cristo. Coloque no meio das tuas conversas Cristo. Coloque no meio das tuas postagens Cristo. Coloque no meio das tuas mensagens Cristo. Cristo é o fim da lei, irmãos. Nós podemos falar de Abraão, o pastor Walter sempre falava isso, né? Podemos falar de Abraão, mas temos que chegar em Cristo. Não adianta falar de Abraão e não chegar naquele que é o fim da lei, que é o fim de todas as coisas. Não adianta falar de Moisés e não chegar em Cristo. Então, indo de trás para frente, assim, como pregarão se não forem enviados? Você foi enviado, nós fomos enviados. Como pregarão se não forem enviados? Ah, eu não fui enviado, você foi. Jesus disse, ide. O ide é para mim, o ide é para você. O ide é para o que crê. O ide é para todos nós. E aqui, voltando aqui, o versículo 14... E como ouvirão se não há quem pregue? Se não há pregador, ninguém vai ouvir. E se não ouvir, não vai crer. E se não crer, não vai ser salvo. E se não for salvo, vai para o inferno. Por causa de quê? Cerramos os lábios. Mas é impossível um coração cheio da palavra de Deus não falar das coisas de Deus. É impossível um coração experimentado no Evangelho, que recebeu da graça, não abrir os seus lábios para confessar ao Senhor e proclamar o Senhor. Duas coisas Deus pede. Filho meu, dá-me o teu coração. Abra bem a tua boca e eu encherei. Primeiro o Senhor pede o coração, para que ele enche da glória dele. E depois ele fala, abra a tua boca e eu encherei. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor opere em nossos corações, no meio da igreja, no meio do teu povo. Então, irmãos, é esse ponto, enviados para pregar, né? Então, fomos enviados para pregar. O ID é para todos nós, né? E pregar para que se ouça. Pregar para que se ouça. Essas mensagens que nós estamos gravando, irmãos, Deus tem feito maravilhas. Está chegando em muitos lugares. Está chegando em muitos lugares. Tenho evangelizado um amigo na Austrália. Tenho evangelizado um amigo nos Estados Unidos. É Deus operando, irmãos. Deus quer usar da nossa vida na simplicidade. Você não precisa... ali no seu trabalho, ali na sua escola, no lugar que você está inserido. O Senhor te colocou ali, não foi à toa, não é em vão que você está aonde você está. Na cidade que você mora, no estado que você mora, na nação que você mora, no trabalho que você trabalha, na igreja que você congrega, não é na vizinhança que você está, não é em vão. Na parentela que você nasceu, não é em vão.
Não é. Então, enviado para pregar para que se ouça, ouvir para que se creia, crer para que se invoque, e invoque para que seja salvo. É nessa sequência. A palavra de Deus, meus irmãos, tem uma sequência maravilhosa. Outra sequência maravilhosa que eu acho, está em Romanos também, que a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, experiência produz, vai produzindo ali, né? Vai produzindo, tribulação produzindo, vai produzindo até chegar em Deus e ver que Deus não é Deus de confusão, porque aquele que nele crê não será confundido. A palavra toda interligada. Toda interligada. Então, amados irmãos, quando nós pregamos, Deus está se revelando. Quando nós anunciamos o Evangelho, Deus está se manifestando. Deus está se manifestando. Não precisamos buscar invenções, não precisamos buscar além do que já está aqui. Não podemos pôr outro fundamento além do qual já está posto. Cristo Jesus é o fundamento. Cristo Jesus é o fundamento. Ele também é a linha. Ele também é o prumo. Está lá em Isaías 28. Dá uma olhadinha lá em Isaías 28. Isaías 28. Jesus é o fundamento. Sim, maravilha. A palavra de Deus diz isso. Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 3 ele fala, Cristo é o fundamento. E aqui em Isaías 28, 16 e 17, portanto assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Paulo fala do fundamento que é Cristo. Aquele que crer não se apresse, ou aquele que crer não será confundido, como diz lá. Não fica apressado, confusão, vou fazer coisa urgente, tem que fazer, não se apresse. Descansa o coração, não se confunda. E olha o que diz o 17, e regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo. Quem é a linha e quem é o prumo que faz essa casa sobre o fundamento? A linha e o prumo. A linha e o prumo que faz construir paredes retas. Cristo é a linha, o prumo, a palavra de Deus vai alinhando, vai aprumando, vai colocando no esquadro, vai colocando em paredes retas. Mas os judeus insistiam em construir paredes tortas, pela sua própria justiça, pela autossuficiência, pela autojustiça. Isso, Paulo então fala, meus irmãos, da tristeza do coração dele, pela rejeição. Eles rejeitam abertamente, eles ouviram, eles entenderam, mas rejeitaram. Olha aqui, ó. Versículo 16 fala sobre isso. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, porque Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? A gente anuncia Cristo. E as pessoas preferem viver nas suas próprias forças, preferem viver na força do seu braço. Maldito é o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua salvação. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, porque Isaías mesmo já disse, Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Mas quem creu, Deus manifestou o braço. Mas quem creu, Deus manifestou a salvação, que é Cristo Jesus, o Salvador. Versículo 17, olha a importância da pregação. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. A pregação bíblica, a pregação cristocêntrica, a pregação a exposição das Escrituras. Não é o que eu acho, o que eu penso, coisas, legalismo, essas questões, irmãos, é pregar Cristo. É Cristo. Para muitos é pouco.
Ah, mas isso é muito pouco. Os judeus rejeitaram por isso. Mas é só crer, não preciso fazer nada, só crer. Crer e obedecer ao Senhor Jesus. Crer e descansar nele. Crer e confiar nele. Crer e entregar-se a ele. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aí o 18 e 19 nós já vimos. Eles ouviram? Sim, ouviram. Eles entenderam? Sim, eles entenderam. Mas rejeitaram. Seus corações permaneceram endurecidos. Porque eles preferiram chegar a Deus por suas próprias forças. Chegaram? Não. Antes foram rejeitados. Antes foram rejeitados. Então, no versículo 20, versículo 19, irmãos, fala assim: mas porventura Israel não soube? Sim, né? Primeiramente diz Moisés. Olha o que Moisés diz, né? Olha o que Paulo fala que Moisés diz aqui, né? Isso aqui está em... Vamos ver onde que está esse versículo aqui, eu não marquei, mas no 10, 19, vai estar lá em Deuteronômio. Deuteronômio 32, 21. Olha o que Moisés fala: eu vos meterei em ciúme com aquele que não é povo. Eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Com gente insensata vos provocarei a ira. Gente insensata. Eu pergunto para os irmãos: quem são esses? Gente insensata. Essa palavra insensata, ela é muito profunda. No grego, ela significa sem senso. Quem são esses? Os gentios. Os gregos, os gentios, os gregos, todos estão envolvidos. Todos os gentios, todos que não eram judeus. Gente insensata, sem senso. E o que Deus fez? Deus está falando que ia pôr esse povo que se rebelou contra ele, que rejeitou a sua palavra. O Senhor está falando que ia colocá-los em ciúme, com um povo que não era povo, mas que seria feito povo. E aquele povo que era povo, que tinha sido chamado para ser povo, ia ser rejeitado. Até que crescem no Senhor Jesus, até que se entregassem ao Salvador. Então eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata. Insensata significa sem mente, sem senso. Os gentios, eu e você. O Senhor nos buscou, irmãos. E com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado, olha só, fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. O Senhor se manifestou a nós. O Senhor se manifestou a nós, que éramos insensatos. Lá, Romanos capítulo 1 fala de como éramos. Isaías fala também sobre isso, né? Moisés fala, Isaías fala, fui achado pelos que não me buscavam. Muitos falam assim: achei o Senhor. Não foi você que achou o Senhor te achou, o Senhor te buscou, o Senhor te buscou. A ovelha perdida, quem é a ovelha perdida? Os gentios, nós, eu, você. O Senhor nos buscou, fui buscado, fui achado pelos que não me buscavam. O Senhor se deixou achar, o Senhor se deixou. Nós, meus irmãos, se não fosse o Senhor, estaríamos nos distanciando cada vez mais do Senhor. Mas o Senhor nos buscou, nos achou, e fui manifestado. Deus se manifestou aos que por mim não perguntavam. Os gentios não se importavam com Deus. Diz lá em Romanos capítulo 1, não se importavam com Deus, não buscavam a Deus.
Olha que maravilha que Deus fez. Então Deus se revelou a nós, irmãos. Deus teve misericórdia de nós, gentios. E Ele fez tudo isso para pôr em ciúme o seu povo. Os judeus rejeitaram. E nós abraçamos essa palavra da verdade. A palavra da fé. A palavra da fé que é pregada, que é anunciada, que nós pregamos. Se crerem, glória a Deus. Se não crerem, glória a Deus. Porque essa obra, irmãos, que está nas nossas mãos, é de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Então o evangelho, amados irmãos, o evangelho da graça tem esse poder. Tem esse poder, meus irmãos, de salvar. Tem esse poder, meus irmãos, de quem crê ser salvo. Que maravilha. Que maravilha. Então a fé vem pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir. E nós ouvimos e cremos. Ouvimos e cremos por graça e misericórdia. O Senhor abriu os nossos ouvidos para ouvirmos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, onde estamos nós? Onde está a igreja? A igreja está no versículo 20. Foi achado por aqueles que não buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. A igreja. E Israel, versículo 21. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Um povo rebelde e contradizente. Contradizia tudo que Deus falava. Deus levantava um servo dele e os judeus contradiziam. Paulo falava que era assim e vinham os judeus e contradiziam. Paulo falava que era assim, Paulo agia assim também, né? Até se converter. Mas ele foi ali muito entristecido por causa do orgulho dos seus irmãos. Que nós possamos agradecer a Deus todo dia. Ser gratos a Deus. Que a obra que Ele fez na nossa vida, tem feito na nossa vida, tem feito na vida dos gentios, da igreja. A salvação que chegou até nós é só por obra da graça. Não merecíamos, ninguém merece, mas recebemos com alegria a graça que foi disponibilizada para nós e está disponibilizada para a tua vida. Para todo aquele que invoca o nome do Senhor. Invoca o nome do Senhor. Você ouvindo essa pregação, creia. Creia. Porque como invocarão se não crerem? Ou como invocarão se não conhecem? Como vão invocar se não conhecem? Mas hoje você está conhecendo um pouco mais desse Deus que é perdoador, que é santo, que é misericordioso, que é justo, que é fiel, que é gracioso, e que não sejamos nós como o povo de Israel, rebelde e contradizente, mas tenhamos o nosso coração sempre amolecido, nosso coração cheio de graça, nosso coração cheio da palavra de Deus, nosso coração que ouviu, entendeu e crê. Não como judeus que ouviram, entenderam, mas se endureceram. Quantos hoje têm se endurecido para Deus? Quantos corações têm se endurecido para Deus? Se você está nos assistindo, teu coração está endurecido, volta para Deus. Volta com urgência para Deus. Volte para os caminhos do Senhor. Jesus em breve voltará. E os que creram na pregação, no Evangelho da Graça, no qual Cristo é o centro, serão salvos. Estão salvos. Porque Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Esta é a mensagem do capítulo 10 de Romanos. Semana que vem nós veremos o capítulo 11.
Mas nesse capítulo 10 podemos ver a rejeição de Israel, podemos ver a graça de Deus ter alcançado um povo que não era seu povo, um povo insensato, mas que o Senhor demonstrou graça e nos salvou. Não rejeite, pelo contrário, receba toda a benevolência de Deus na tua vida e que você possa ter um relacionamento íntimo, sincero e profundo com Deus, o teu Salvador. Essa é a nossa oração, esta é a oração de Paulo pela salvação dos judeus. E a nossa oração é para que o Senhor salve. Salve os judeus, salve os gentios, salve com a tua salvação, com a salvação de Deus, que é uma salvação eterna, uma salvação eficaz, para a glória dele mesmo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Oremos. Pai Santo, obrigado, Pai, obrigado pela tua palavra, que é fonte de vida. Tua palavra, Senhor, ó Deus, como dizia Martinho Lutero, que Romanos é o evangelho de Paulo. Ó Deus, assim como Mateus escreveu seu evangelho, João, Marcos, Lucas, Paulo também escreveu o evangelho. Escreveu, Senhor, esta carta maravilhosa que vai, Senhor, no profundo para mostrar teu grande amor, teu grande poder, tua grande graça e tua grande misericórdia, Senhor. E esse povo que te rejeitou, ó Deus amado, o Senhor tem dado oportunidade para que voltem-se para Deus, para que não vivam mais debaixo dos seus legalismos, debaixo da sua autojustiça, mas que se voltem para o Salvador, para aquele que cumpriu toda a lei. Ele somente cumpriu toda a palavra de Deus, e nele, somente nele, nós somos justificados. Abençoa teu povo, abençoa os que nos assistem, aos que nos assistirão, e recebe a honra, a glória e o louvor, hoje e sempre, pois a ti pertencem. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. E até a próxima, em nome de Jesus. Domingo nós temos culto, às 19 horas, culto presencial e culto também online. Participe. Deus abençoe em nome de Jesus.